Olá, sejam bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui com o canal Palavra aqui da Vida ao Homem. Se você está chegando agora, não perde tempo, tá certo? Para a gente não perder o foco. Se inscreve no botãozinho vermelho que tem aí, inscrever-se. Dá aquele like para fortalecer o canal e não deixe de compartilhar este vídeo com as pessoas que você conhece, as pessoas do seu círculo social, as pessoas do seu grupo familiar, porque são palavras que vão ajudar não só a mim, não só a você, mas a todos que as ouvirem, porque são palavras que tratam acerca das coisas do reino de Deus, tá bom? Então, esse é o nosso compromisso, tá bom? Vamos para o vídeo de hoje. A gente está aí com uma série de 3 vídeos. No primeiro vídeo nós falamos acerca das características do presbítero. No segundo vídeo nós falamos sobre as características do diácono. E agora nós vamos falar sobre as características do auxiliar. Que características os auxiliares precisam ter para trabalharem na casa de Deus, para entrarem em uma escala, para assumirem este compromisso? O que é necessário, o que é que precisa ser feito? Bom, primeiro, nós temos que entender o seguinte: todo aquele que aceita Cristo, todo aquele que confessa ao Senhor Jesus, desde este momento, ele está dando uma abertura para que Deus trabalhe na vida dele, e esta pessoa, ela já está aí com um alto potencial para ser usada na obra de Deus para determinadas finalidades. Por exemplo, uma mulher que aceite a Jesus, ela poderá atuar na igreja como, por exemplo, dirigente do círculo de oração, como, por exemplo, uma coordenadora de mocidade, como, por exemplo, uma levita louvando a Deus, entre outras funções. Quando um homem aceita Jesus, ele poderá servir a Deus em várias funções também, como, por exemplo, ele poderá ser um porteiro, ele poderá ser um auxiliar da casa de Deus, ele poderá futuramente ser também um líder, um coordenador, ele poderá ser depois futuramente um diácono, e ele poderá ser também um presbítero, e aí vai até atingir o patamar de pastor, se assim for da vontade de Deus. É extremamente importante que você bote na sua cabeça que os cargos não são apenas vagas que deverão ser preenchidas, não. Determinadas pessoas foram chamadas por Deus para determinadas funções ou determinados trabalhos. Nem todo mundo será pastor, nem todo mundo será presbítero, nem todo mundo será diácono, nem todo mundo será auxiliar. Tem pessoas que irão servir a Deus de outras formas, de outras maneiras, e que nenhuma dessa outra maneira é menosprezada diante de Deus. Talvez possa ser menosprezada diante de alguém, mas não diante de Deus. Eu lembro-me de uma pessoa que ela, quando ia se apresentar, ela se apresentava assim. Alguém dizia: qual o seu nome? E a pessoa respondia: meu nome é Doutor Reverendo Pastor Fulano de Tal. Veja, antes dele apresentar-se, vinham algumas nomenclaturas. Então, há pessoas que têm a necessidade de ter um cargo, de ter uma função, e fazem questão de expor esta função. Quando alguém me pergunta, quando eu chego em uma igreja, quando eu vou visitar uma igreja, quando eu vou pregar em uma igreja, alguém me pergunta: qual o seu nome? Eu digo: meu nome é Josinaldo. Esse é meu nome. Quando alguém pergunta além e diz assim: como o irmão serve a Deus na sua congregação? Me chamo Josinaldo, sirvo a Deus como presbítero na minha congregação. Sou presbítero, tá certo? Mas quem é eu? Eu sou Josinaldo. Exerço uma função eclesiástica, sou presbítero, né? O irmão que está assistindo talvez seja diácono, talvez seja auxiliar, talvez seja um congregado, um membro, um novo convertido, um missionário, um evangelista, um pastor. Mas lembre-se que antes do cargo existe você, pessoa. E há pessoas que julgam que o cargo é mais importante do que aquilo que se é, e não é. O mais importante é ser do que ter. Tem gente, por exemplo, para ficar bem claro na cabeça dos irmãos, tem pessoas que não são diáconos, mas servem como se fossem. Levam água para o púlpito,
anota o nome dos visitantes, organiza a logística da igreja nas festividades. Ele não foi reconhecido com o nome, mas já exerce a função. Tem pessoas que não são auxiliares, tem pessoas que não são porteiros, mas quando chega na igreja e a porta está vazia, ele dele mesmo se levanta e vai para a porta. Então, o importante não é você ter o nome, o importante é você ser, porque quem é lá na frente será reconhecido, e quem não é lá na frente será humilhado, será esquecido. Por quê? Porque quem se exalta, Deus humilha, e quem se humilha, Deus exalta. É a regra da Bíblia Sagrada, tá certo? Então, o que eu preciso para ser auxiliar? Primeiro, nós temos que entender que o auxiliar ele existe tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, mas não da maneira tão esclarecida como o diácono e como o presbítero. Por exemplo, se nós formos para o livro de Êxodo, no capítulo 18, versículo 21 e 22, que eu quero ler com os irmãos, diz assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que o negócio grave tragam a ti, mas todo o negócio pequeno eles julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Então o grande líder Moisés estava agora sobrecarregado para administrar a tão numerosa nação que Israel estava se tornando. O povo estava gigante. As reclamações, as demandas, as solicitações eram exorbitantes. E Jetro, sogro de Moisés, percebendo que ele ia morrer, porque isso mata, ele ia se desgastar ao ponto de definhar, ele diz: Moisés, olhe para o povo e procure dentro do povo homens capazes. Primeira característica do auxiliar, futuro diácono, futuro presbítero, futuro evangelista, futuro pastor, se assim for da vontade de Deus. Ele precisa ser homem capaz. O que é homem capaz? É homem que está apto ou que procura se adaptar às necessidades que surgem. Por exemplo, temos o pastor na igreja, o pastor não veio, quem assume? O presbítero não veio, quem assume? O diácono não veio, quem está lá? Os auxiliares. Aí fica todo mundo lá. Não se começa o culto, não se inicia o trabalho, não se canta os hinos, porque não chegou o diácono, não chegou o presbítero. Mas se já tem ali auxiliares, na ausência destes que estão na hierarquia, já se pode iniciar o trabalho enquanto um diácono chega, enquanto um presbítero chega. Então o que é isso? Isso é homem capaz. Então, primeira coisa, ele precisa ter atitude. Ele precisa ver a necessidade e se antecipar a ela. Jesus ele vai dizer assim: se vocês são servos que fazem apenas o que vos mandam, então são servos inúteis. Por quê? Porque se eu faço só o que me mandam, significa dizer que quando ninguém não me manda fazer nada, eu deixo o barco afundar, eu deixo a casa cair, eu deixo o povo morrer porque não me mandaram fazer nada. Então, homens capazes, homens tementes a Deus, isso é fundamental, porque o homem que não é temente a Deus também não será temente ao seu líder, também não será temente aos seus liderados no sentido de respeito, e também não está apto para servir a Deus. Então vamos lá, capaz, temente a Deus, homens de verdade, homens que falem a verdade, que andem com a verdade, que pratiquem a verdade e que vivam na verdade, que odeiem a avareza. Já pensou? Um auxiliar roubando a casa de Deus, um diácono roubando a casa de Deus, um presbítero roubando a casa de Deus, um evangelista, um pastor roubando a casa de Deus, um homem avarento à frente da receita da igreja, um homem
que é usurento na linguagem nossa, um homem que não pode ver o dinheiro que se corrompe. Então este homem, ele não tem capacidade, ele não tem condições de exercer função na casa de Deus, porque ele vai matar o povo e ele vai se autodestruir. Então Moisés agora, ouvindo o conselho de Jetro, ele vai olhar para o povo e vai procurar homens capazes. Para quê? Para cuidar do povo e para dividir a carga com Moisés. Então veja que o auxiliar, ele é um começo de uma brilhante jornada. Às vezes alguém vai para uma igreja e alguém diz assim: o senhor é o quê? Meu irmão, eu sou só um auxiliar. Não, você é o auxiliar. Você é o diácono. Você é o presbítero. Você é o pregador. Você é o cantor. Não menospreze aquilo que você é. Isso é importante. Se você é e tem consciência de que é, meu irmão, o senhor é o quê? Auxiliar, diácono, presbítero. Sou o pregador, sou o cantor. Não há vergonha, irmão. Não se utilize de uma falsa santidade, de uma falsa modéstia, de um pobre coitado. Eu sou auxiliarzinha. Não, meu irmão. Você é auxiliar, você é muita coisa. Você é o porteiro, você é muita coisa. Muita coisa. Não menospreze o chamado de Deus para a sua vida. Não faça isso. Tá certo? Então, o que é que Moisés procura agora? Auxiliares. Quando nós vamos para o Novo Testamento, na igreja primitiva, nós vamos ver ali a imagem ou a figura dos cooperadores, que auxiliavam Paulo, que auxiliavam a igreja, que auxiliavam os apóstolos, que auxiliavam no serviço na casa de Deus, que auxiliavam na comunhão. O que eram os cooperadores? Eram aqueles que atendiam às demandas, que eram delegadas por aqueles que estavam à frente da obra. Então o auxiliar, ele recebe demanda, ele recebe trabalho. Ele é o início de uma jornada que tem tudo para ser brilhante, desde que ele seja um homem capaz, um homem temente a Deus, um homem de verdade e um homem que odeia a avareza. Porque se ele tem esses fundamentos, ele irá se desenvolver de maneira saudável, de maneira equilibrada, de maneira justa. Ele não vai se preocupar em denegrir alguém para assumir um cargo que não lhe compete. Ele não vai se preocupar em plantar o mal para gerar discórdia, para assumir uma cadeira que não lhe compete. Então, isso é importante. Então, irmão, se você já é um auxiliar, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amanhã, você poderá ser separado a um diaconato. Lembre-se, não se separa alguém para ser diácono. Se separa um auxiliar que já é diácono, ele vai ser reconhecido. Se separa um presbítero que já é presbítero, ele vai ser reconhecido. Não se separa quem vai ser, se separa quem já é. Quem já é será reconhecido, tá certo? Então isso são parâmetros importantes, são coisas importantes e que cabe a cada um dos amados irmãos que assim almejam tão grandes funções na casa de Deus. Independente de ser auxiliar ou de qualquer outro desses cargos que a gente já falou, há trabalho em todas as áreas da igreja. Há necessidade de trabalho na obra missionária, na evangelização, nos coordenadores de departamento, para se desenvolver músicos, bandas, maestros, para o ensino, para a escola bíblica. Irmãos, não falta trabalho. Talvez você esteja correndo atrás do lugar errado. Então, ore a Deus, converse com Deus e diga: Senhor, o que queres tu de mim? Qual é a minha chamada? Qual é o meu ministério? O que o Senhor espera de mim? Para onde eu devo atentar? Busque a face de Deus nesse sentido e não tenha dúvida que descobrindo a sua função, descobrindo o seu chamado, deixe o tempo correr, porque Deus trabalha no tempo certo e certamente Ele te abençoará. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.
Fica aqui com a gente, se inscreve no canal. Tchau!